Olá, pessoal. Gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 6, que vai falar aqui sobre os filhos de Israel e a opressão dos midianitas sobre eles. A palavra do Senhor diz no versículo 2 que os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Bem, nós vemos que essa época era uma época que Deus levantava juízes para estar então em posição de autoridade a fim de que governassem nesse tempo. E nós vemos aqui que os filhos de Israel, a palavra do Senhor diz já no capítulo 1, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E lá no versículo 10 diz também uma palavra que o Senhor fala para o povo de Israel, quando ele levanta um profeta, ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Queridos, essa primeira fala, o que eu quero trazer como aprendizado para a nossa vida é que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, mas não era uma opressão que vinha do nada, era uma opressão oriunda de uma desobediência, de um não atentar à palavra do Senhor. Todas as vezes que nós não atentamos à palavra do Senhor, não damos ouvido e vamos então desobedecendo, nós estamos sujeitos aos ataques e opressões de inimigos que o próprio Deus acaba levantando a nosso respeito, para que assim nós possamos voltar às origens daquilo que o próprio Deus já havia falado. No caso aqui, os filhos de Israel começaram a adorar outros deuses. Esse povo era um povo politeísta, que adoravam vários deuses, entre eles a Sera, entre eles Baal, e ali havia uma mistura. Quem eram os midianitas? Midianitas era um povo que era oriundo do casamento de Abraão com Quetura após a morte de Sara. Então, esse povo, ele tinha as práticas de adorar a esses outros deuses. E os filhos de Israel, morando ali naquela redondeza, naquele espaço, eles acabam se contaminando, esquecem da palavra que o Senhor havia dito a eles. Nesse texto você vai ver que o próprio Deus, ele diz que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é, sem dúvida alguma, um escudo para nosso coração. Ela é, sem dúvida, o alicerce que nos move em direção aos propósitos de Deus. E todas as vezes que nós não ouvimos essa palavra, não damos crédito a essa palavra, nós saímos do propósito, nós saímos da origem pela qual no caso o Senhor nos chamou, e assim sendo desagradamos o coração de Deus. E aí a palavra do Senhor diz que os midianitas oprimiram eles durante 7 anos. Imagina, um povo debaixo de uma opressão. Eu digo assim, que quando nós não estamos alinhados com a palavra de Deus, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos perdendo a autoridade. Quando eu e você estamos alinhados com a palavra de Deus, nós adquirimos autoridade. E na medida que nós adquirimos essa autoridade, nós podemos combater os nossos inimigos e eles retrocederem. Mas aqui não era o caso. Eles haviam perdido a autoridade por não darem ouvidos à voz do Senhor. Perdendo a autoridade, eles ficaram acuados. Ficando acuados, eles fazem o quê? Eles vão construir covas, né? No caso aqui, diz a palavra que eles fizeram covas para si, né? No caso, as cavernas e as fortificações. Aqui nós entendemos que é um espaço onde eles se escondiam,
onde eles tinham aparentemente como um abrigo, mas na verdade era um subterfúgio que eles tinham por não terem mais autoridade para combater os inimigos que ali estavam à frente deles. Veja bem, essas covas, essas cavernas e essas fortificações, elas começam na nossa mente. A nossa mente, a partir do momento que nós não damos crédito à palavra de Deus, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos adquirindo crenças na nossa mente, vamos adquirindo, como nós ouvimos falar hoje, muito bem falado, sobre as crenças limitantes. Essas crenças, elas nos levam a estarmos então, tendo algumas ideias, algumas coisas que aparentemente se tornam absolutas e verdadeiras para nós, mas quando na verdade não são. No caso do povo aqui, pela opressão que eles estavam passando, eles foram adquirindo essas crenças limitantes que levaram eles para a cova, levaram eles no caso, para as cavernas, levantando fortificações. Aparentemente parecia que eles estavam seguros, mas na verdade eles estavam em cativeiros que, querendo ou não, os inimigos empurraram para esse cativeiro. O que eu quero falar para nós nesse primeiro videozinho: toda vez que você não obedece à palavra de Deus, não está debaixo da palavra de Deus, você pode entrar em cativeiros e você pode então perder a autoridade que um dia foi dada por Deus a você. Não uma autoridade sua, pessoal, mas uma autoridade que vem pela palavra, porque é a palavra de Deus que nos impulsiona, nos leva a ter essa autoridade. Então, observe o que você tem ouvido de Deus, o que o Senhor tem te dado como instrução, para você não sair fora do propósito de Deus, para você não precisar passar por opressões, por limitações, que no caso aqui, eles estavam limitados, eles estavam acuados, e é isso que o inimigo quer fazer conosco, ele quer nos acuar, ele quer nos limitar, mas Deus permite porque ele sabe que vai chegar um momento que nós, dentro desse contexto de limite, em algum momento o homem, como precisa de Deus, como ele é dependente de Deus, ele vai acabar em algum momento da sua vida se voltando para Deus. E era isso que Deus estava querendo dizer para esse povo. Era isso que Deus estava, despertando para que eles pudessem buscar novamente o Senhor. E a palavra diz aqui, para terminar, que no versículo 7, os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Até então eles estavam acuados, até aquele momento eles estavam andando e fazendo as suas fortificações, mas chega um momento que eles veem que não há condições de prosseguir. E não havendo condições de prosseguir, eles vão clamar, que é o que acontece com muitos de nós. Nós vamos levando até o ponto que nós achamos que dá para levar, mas chega um momento que nós vamos ter que clamar, nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que pedir o socorro para o Senhor. Então fique com essa primeira fala, com essa primeira meditação e faça uma autoanálise a você. Qual é a palavra que Deus está trazendo? Você tem obedecido? Se você não tem, procure obedecer.